Boa tarde, quinto ano. Estamos de volta para as nossas aulas, ainda virtuais, né? Mas é por uma boa causa, né? O nosso isolamento social, para depois voltarmos, abraçarmos e confraternizarmos o momento de estarmos juntos. Nesse momento é cada um se cuidando, cada um na sua casa, cuidando da vida, preservando a vida dos outros, certo? Protegendo, né? Uns aos outros. E a nossa aula de hoje tem como título A Chegada em Canaã. Se trata de uma grande caminhada, como nós conhecemos a história, né? Alguns conhecem a história, espero que todos conheçam. Que foi aquele momento que Jesus convida Moisés, né? Para liderar um povo, tirando esse povo do Egito e levando até a terra prometida. Foi uma promessa que Jesus fez para Moisés, de libertar o povo da escravidão que eles viviam, os israelitas. Então, Jesus conduz, né, esse povo até a terra chamada Canaã. Nessa estrada, ou seja, nesse percurso, nessa caminhada, aconteceram alguns problemas. Teve alguns contratempos, né, durante essa caminhada. Por exemplo, Moisés, que era o líder, não conseguiu chegar à terra Canaã. Ele morreu antes de chegar à terra prometida. Mas por que isso acontecia? Não era fácil, né? As pessoas, elas desobedeciam sempre a Deus. E aquelas pessoas que desobedeciam, elas não continuavam a caminhada. Então, por muitos problemas que iam acontecendo durante a caminhada, por esse motivo, alguns não chegaram. Então, liderando esse povo na Terra Prometida, chegando à Terra Prometida, já foi Josué. Moisés já havia falecido. Tia, mas Moisés desobedeceu a Deus? A Bíblia fala que Jesus mandou Moisés só tocar na rocha. E Moisés desobedeceu. Ele não só tocou, ele bateu, né, com bastante força na rocha. Então, nesse momento, ele também desobedeceu. Então, vamos lá. O povo continuou sua viagem para a terra prometida. Moisés morreu pouco antes de chegar à terra de Canaã. Josué foi quem sucedeu na liderança com o povo israelita. Atravessaram o Rio Jordão e tomaram posse da terra prometida por Deus. Como eu falei na introdução da aula, já foi Moisés que chegou conduzindo o seu povo, né, na terra prometida, que é a chamada Canaã. Até a chegada em Canaã, os hebreus eram governados pelos patriarcas, isto é, pelos chefes de família. Os patriarcas, como eram chamados, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, eram governantes que tinham um relacionamento paternal com o povo. Após a morte de Josué, foram substituídos por uma nova forma de governo. Os juízes. Ele surgiu numa época em que o povo estava muito voltado para outras religiões e muito violentos. Eram bastante importunados pelos povos vizinhos, principalmente os filisteus. Nós observamos que até então as famílias, né, o povo, ele não era governado pelo governo, pelo presidente, pelo prefeito, como nós conhecemos hoje. Eles eram liderados por patriarcas. Quem era esse patriarca? Quando nós falamos patriarca, nós nos referimos a pai, né? Moisés, Abraão, Isaque e Jacó era como se fosse o pai para aquela nação. Eles não estavam ali na frente, né, como líder, como um líder político como nós conhecemos hoje, certo? Eles eram considerados um pai, por isso que se chama de patriarca. As famílias obedeciam como se fossem realmente filhos. Ou até melhor, né? Porque tem filhos que nem obedecem. Mas ali eles faziam dessa forma. Eles tinham respeito pela pessoa deles, né? Tinham um respeito pelos patriarcas. Eles tinham eles como autoridade máxima, a quem eles deviam respeito, obrigações.
Então a gente observou que Moisés chega, né, com o povo em Canaã, mas que também logo Josué chega com o povo em Canaã, mas logo Josué também chega a falecer. E a partir daquele momento acontece outra forma, ou uma nova forma de governar. O povo ali já não são mais governados pelos patriarcas. Eles já são governados pelos juízes, certo? Por que surgiu o juiz? Ele surgiu porque era uma época difícil, onde as pessoas estavam voltadas para outras religiões, né? E também muito violentos. Então surgiu-se o juiz. Com eles foi diferente, né? A sua forma de reinar, de governo foi diferente. Os hebreus não estavam cumprindo as regras que Deus determinara e praticavam coisas que não agradavam a ele. Cada juiz, a seu tempo, agiu numa época em que o povo foi infiel a Deus e por isso o seu trabalho não foi um dos mais fáceis. Mas, se olharmos para a nossa época, também descobriremos que a violência e os maus costumes ainda continuam. E o que fazer diante dessa situação? Desistir? Claro que não. Não somos juízes de ninguém. E só devemos prestar atenção na vida do outro, ajudá-lo da melhor maneira possível. O melhor é sermos juízes de nós mesmos. É ficarmos sempre nos olhando como se a vida fosse um espelho para que possamos ver as nossas falhas com muito mais clareza. Então, na época que eles eram governados por juízes, tudo o que acontecia, né, em volta da comunidade ou com o vizinho, enfim, qualquer confusão que tinha, era levada até o juiz para que fosse resolvido da melhor forma. E lá, o juiz ele ia dizer o que era que eles iam fazer, o que ia acontecer, para que fosse resolvido o problema, para que fosse solucionado o problema. Eles não chegavam e faziam isso com as suas próprias mãos, não. Né? Fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Eles tinham temor, eles obedeciam a lei, né? E levavam as suas causas perante o juiz. Podiam ser as pequenas causas, mas eles levavam perante o juiz, porque só eles tinham autoridade para resolver determinados problemas. Tia, e hoje é da mesma forma? Bom que fosse, né, gente? Se ainda continuasse da mesma forma, seria muito bom. Porque aí nós tínhamos um número menor de violência. Nós observamos hoje que as pessoas, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim. Nós temos que levar também, como antes, até os nossos juízes, procurar resolver a situação de forma, né, aonde tudo venha dar certo sem ter que prejudicar ou de matar ninguém, evitar coisas piores, certo? Mas o último parágrafo, ele chama a atenção da gente quando ele diz que o nosso juiz deveria ser nós mesmos, olhar para o próprio espelho e nos vermos como somos. O que precisamos melhorar, né? O que podemos fazer quanto pessoa para ser uma pessoa melhor. E não olhar para o outro. Não tentar mudar a vida do outro, fazer com que o outro seja diferente. Esse parágrafo, ele fala que quando nós passamos a nos ver, ou passamos a conhecer, né, a assumir as nossas falhas e consertar as mesmas, nós estamos melhorando. E com isso, as outras pessoas vão nos ver. Vai ver que a gente mudou, vai ver que você tem um comportamento diferente, que você é diferente. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir trazer aquilo que a gente tanto quer, que é a paz, que é o amor entre nós, que é a união,
certo? Então, quando acontecer alguma coisa, é conversar, é levar a quem pode resolver. Por exemplo, na nossa escola, se acontece alguma coisa dentro da sala, ou mesmo no intervalo, nós não podemos ir lá e resolver nós mesmos, né, com o nosso colega. Nós temos que ir na nossa escola. Nós temos a tia Kátia, que nós podemos ir até lá, contar o que aconteceu e procurar resolver da melhor forma. E não agirmos de nós mesmos, ok? Que Deus nos abençoe. A nossa atividade dessa aula vai ficar na página 37 e a 38, certo? As duas páginas, 37 e 38. Uma boa tarde e até a nossa próxima.